Vamos falar de maternidade tardia, algo cada vez mais comum na nossa sociedade, e a nossa convidada escreveu um livro para contar um pouco da experiência própria que ela teve sendo mãe depois dos 40. Solta a vinheta. Dia, tarde, noite, seja o que for, seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio do podcast Ponto de Fala. Sim, sempre trazendo pontos de vista que merecem um ponto de fala. Mas antes de a gente começar mais um super papo aqui, eu quero pedir, se inscreva aí no canal, acione o sininho da rede social, não custa nada, não dói nada e ajuda muito a gente aqui do canal. Então deixa também seu like, seu comentário, espalha geral. E agora também estamos no Apoia-se, apoia.se/ponto de fala, também está aí na descrição. A gente quer muito você com a gente aqui como apoiador e mais, hein? Você sendo apoiador tem benefícios exclusivos aqui do canal. Mas sem perder muito tempo, mas para mais um papo super importante, um tema muito relevante que é a maternidade, mas uma abordagem hoje de maternidade tardia, com ela que aí construiu um livro, né, baseado na sua experiência e contando também como que está esse universo das mulheres, né, engravidando mais tarde agora. Então vamos falar sobre maternidade tardia, infertilidade, fertilidade, como que está a mulher no mercado de trabalho e sendo mãe. Com ela, a Stella Wilderon. Tudo bem, Stella? Tudo bem. Obrigada aí pelo espaço de fala, que é o que você falou. É um assunto que tem crescido por aí. Demais. Sim, eu brinco. Eu não sou mais uma mãe sozinha, passada dos 40. E cada vez eu tenho encontrado mais. E com o livro, então, elas vão pipocando, as mães. E é um assunto importante, porque eu falei, infelizmente, é a realidade. A gente não tem mais. Acho que é uma coisa sem volta. Felizmente, a ciência está ajudando a gente também, mas é uma coisa da gente ter que contar para as pessoas da importância da gente ter esse cuidado. Que até, recentemente, eu chamei o meu médico que me deu esse suporte, é o Fertileuta, para dar uma palestra aqui na região da Granja Viana, e ele falava sobre isso, que apesar de todo o avanço da ciência, a mulher ainda, infelizmente, tem um prazo de validade. A gente tem uma janela aí reprodutiva, que por melhor que a ciência nos ajude, por melhor que, mas eu me alimento, eu sou atleta, infelizmente é o corpo humano da gente, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, e é uma coisa que a medicina não conversa, né, com a gente. Então, eu até tenho um capítulo que eu falo, se meu ginecologista falasse, eu passei desde sempre pelos médicos, e nenhum médico nunca conversou comigo sobre essa data de validade. Então, tá em ordem. Tá tudo em ordem. Fez seu Papa Nicolau, seu exame está tudo em ordem. E aí, quando eu fui postergando a maternidade e quis engravidar, aí você descobre, eu falo, um buraco negro. Porque assim, olha, depois dos 35, a sua fertilidade reduz, o risco de você não conseguir levar uma gestação adiante, ele vai aumentando 60%, 70%, o risco de você ter síndromes, e aí síndromes não compatíveis com a vida. Então, na verdade, a gestação não evolui. Então, você tem uma série de coisas que não eram conhecidas. E eu falei, não é que eu não busquei a informação, é porque não é comum ao mercado aí, a não ser que o médico seja um médico de fertilidade, mas, em geral, os que fazem os check-ups não têm esse hábito de conversar com as mulheres sobre isso. E aí você vai passando dos 30 e vai indo achando que a hora que eu quiser, pumba, e não é bem assim. E, para nós, mulheres também, é uma utopia eu achar que a gente vai voltar a adiantar a maternidade com a geração da minha mãe, da minha avó. Na verdade, é o contrário, né? A gente vai, querendo ou não, cada vez puxar mais para frente isso, porque tem uma série de coisas que a gente quer resolver. Eu falo, melhorou algumas coisas em relação às gerações anteriores para a mulher? Melhorou, mas assim, tem anos-luz ainda para a gente caminhar. E acho que no que tange a carreira, que acho que é uma coisa que acaba sendo um grande impeditivo da gente acabar maternando antes, tem muito a andar. Que eu estava comentando previamente com vocês, tenho comentado muito que o empregos.com.br soltou uma pesquisa recente, agora em maio, para o Dia das Mães, e, gente, praticamente 57% das mulheres que eles falaram, no universo de 300 mulheres, ou conheciam pessoas próximas a elas, que quando voltam da licença maternidade são demitidas. E não é um número tirado do bolso. Né? Sim. Tem uma pesquisa da FGV, acho que 2016, 2017, que é essa média também. Então, assim, praticamente metade das mulheres, quando elas voltam ao mercado de trabalho pós-maternidade, a chance de ser demitidas é altíssima. E também tem muitos casos que, se elas não saem, elas acabam saindo porque elas não conseguem mais conciliar. Que aí também vem o mito da, nossa, se você olhar os números de Sebrae, como tem muito mais mulher empreendedora. Aí, nossa, a mulher é guerreira. Não necessariamente que a mulher é guerreira, é necessidade. Ela não consegue mais voltar para o mercado de trabalho. E eu conto um pouco no livro que eu sempre que eu encontro alguma colega de trabalho ou alguma chefe mulher, eu gosto de até me desculpar, porque durante o tempo em que eu desenvolvi carreira, eu consegui
crescer na carreira muito jovem. Eu era sempre, gerente mais jovem, com menos de 30 anos, não sei o quê, tá. E aí eu via que quando eles me promoviam, por exemplo, eu sempre quis morar, trabalhar fora do país, e eu tive uma oportunidade. E aí eu me lembro que na época usaram isso como argumento, e hoje eu penso que foi horrível, que na época eu não pensei sobre, não, a Estela é tranquila porque ela não tem filho, ela não tem nenhum compromisso aqui. Óbvio que ela pode ficar, pode ir pra Argentina, deixa ela na Argentina ali, que pra ela não tem problema. Olha. E, inclusive, até fizeram uma piada. O marido dela, que é quem devia se importar, não está se importando. Então, é um absurdo. Depois eu puxei pela minha memória, nunca vi alguém falando isso de um homem. A mulher dele não se importa, ou ele não tem filhos, ele não tem compromisso. Então, o que é ter compromisso, entendeu? Entendi. Então, e aí, quando você está imerso naquilo, alguns detalhes você deixa passar. Quando você olha hoje em retrospecto, fala, gente, que absurdo, entendeu? E aí eu me lembro de colegas mães que às vezes o pessoal ficava assim, ixi, fulana, tem que ver se a criança vai deixar, sabe? E assim, comentários horríveis. E assim, não é que era pontual, acontecia numa empresa X, numa empresa Y, ou de uma empresa em que eu trabalhei. E na pandemia agora, imagina, né? Sim. Porque trabalhando em casa deve ter falado mais sobre si, aquela lá com filho em casa agora que não vai trabalhar. Sim. E assim, eu não tinha filhos, né? Meio que eu engravidei na pandemia, eu contei um pouco da jornada. Mas, por exemplo, eu tenho uma agência e eu lembro das funcionárias mulheres com filhos se desculpando comigo, Estela, não sei o que eu vou fazer com a criança. Eu falei, todo mundo foi criança um dia, pelo amor de Deus, tá todo mundo em casa, é óbvio que não tem problema. E aí eu acho que se abriu uma janela, que a gente sabe que já deu uma leve fechada, que já muita gente voltou presencial, o pessoal já tá fazendo uma certa vista grossa para algumas coisas, ou aquela olhada, puxa, criança, tal, mas assim, aquela coisa gente, a criança tá em casa, a família tá em casa, não tem problema nenhum, sabe? Mas é o que você falou, muita gente tem essa questão. Vou fazer conf, puxa, a criança vai atrapalhar. E cobra a mãe só, né? Porque o pai estava em casa também. Sim, o pai não ajuda, parece, né? sim. Parece que o pai está num quarto à parte o tempo todo e não participa, né? Sim, mas acho que uma vez eu estava conversando com um amigo nessa época de pandemia, eles até acabaram mudando para um apartamento maior, e ele falou que a criança começou a chamar naquela época de desfraude, que é terrível. Sim. E ele falou, cara, eu tava fazendo conf, na área gourmet, minha mulher numa sala, num quarto, uma coisa assim, e ele começou a chamar. E aí ele comentou que alguém falou assim, sua mulher não tá aí pra resolver? Cara, é como se a criança fosse nascida e parida por uma entidade só. E eu vejo as pessoas elogiam, nossa, é legal que você viaja, você trabalha e seu marido olha as crianças. Eu falo, gente, mas assim, é tão filho dele quanto o meu. Mas eu falei, é uma construção social, né? Nem querendo, você está querendo militar. Não, é que socialmente para as pessoas é difícil natural, aceitar de que, gente, a criança... E a gente veio de uma das gerações anteriores que assim, o pai provê, o meu avô provia, e aí não, a mãe, a avó, e tá tudo certo. E, gente, não, hoje em dia, primeiro, eu falo, financeiramente é inviável, né? A gente sabe, quem cria um filho sabe o que eu tô falando. E, gente, as pessoas têm anseio, sabe? De trabalhar, de viajar, de fazer as coisas, tanto homem como mulher. E eu acho que numa relação legal, esse equilíbrio é indispensável. Tanto que é por isso que a gente vê que hoje é tão complicado, tanto de mulher solo, mãe solo, eu tenho amigas que são mãe solo, que elas falam, gente, o cara não quer saber, ele acha que ele pôs um filho no mundo e que, meus parabéns, tá bom, eu vou lá e dou dinheiro. Se vira. A gente brinca com o pai de Instagram de final de semana, né? Como eu sou legal. Só que quem carrega o piano é a mãe, né? E essa era uma coisa que eu tinha medo e que muita mulher que adia a maternidade tem medo, né? Com quem eu vou ter os filhos? Quando eu vou estar numa situação legal para ter filhos? E aí esse é um dos fatores que acaba empurrando a maternidade também, né? E esse receio, porque, infelizmente, quando a gente fala de mercado de trabalho, ainda é muito complicado conciliar. Melhorou, mas a gente vê pelos números que ainda é uma longa jornada. Esses números aí que você falou, eu fiquei estarrecido. Achei que já tinha avançado mais. A gente tem melhorado. A gente tem mais CEOs mulheres? Tinha 0, hoje eu devo ter 5 relevantes no mercado. Mas, assim, é uma longa jornada. E se a gente olha também, muitas dessas executivas que também cresceram muito, você vê que muitas abriram mão de maternidade, ou elas têm um relacionamento menos estreito com os filhos, enfim, esse tipo de coisa. A figura da mãe presente, da mulher que consegue conciliar, é um fenômeno mais recente. Você vê uma Cris Junqueira, por exemplo, do New Bank, algumas outras mães aí que mostram, cara, eu consigo conciliar tudo. Mas por muito tempo, isso não é que não era bem visto, mas não era nem esperado. As pessoas falavam assim, e tinha um preconceito, não, se a mulher está focando na família, ela não está focando no trabalho, o que é um absurdo. Porque a mulher, ela nasce multitarefa na essência. Eu falo, a gente consegue
Sempre falam isso e agora não vão, para isso não vão falar que é multitarefa, sim, né? Não, é para cuidar da criança e cuidar da sua, eu brinco do filho mais velho, vulgo marido, e da criança ser multitarefa. Agora quando você vai ao mercado de trabalho, é muito complicado. E o mercado de trabalho também ele tem que entender que ele está mudando. É o que você falou, a pandemia foi um divisor de águas nesse sentido, do tipo, cara, dá para trabalhar remoto, dá para trabalhar, que nem alguns países, algumas empresas estão testando a jornada de 4 dias por semana. Então, assim, a questão de produtividade, de ferramentas, de tecnologia, não é possível que não se evoluiu para a gente ter coisas que ajudem também. Então, assim, por que eu tenho que estar fisicamente ali, né? Para mim, eu trabalho remoto, eu tenho a minha agência remota, inclusive eu contrato mulheres, privilegio contratar mulheres e pessoas que não querem morar em grandes centros. Eu tenho gente espalhada literalmente no mundo inteiro. E quando eu abri a agência, sei lá, daqui a pouco dá 15 anos, as pessoas tinham muito preconceito. Eu lembro que eu chegava na reta final e perdia a concorrência, porque o cara falava, cadê a sua sede? Eu falei, olha, a gente tem uma sede de um coworking em São Paulo, outra em Alphaville, mas é um coworking, então a gente vem quando tem reunião, quando tem alguma coisa, mas não obrigo as pessoas a ir até lá. Aí o cara, mas veja bem, puxa, e se eu quiser ver as pessoas trabalhando? Eu falei, então, você entra lá no Slack, você chama na ferramenta, faz uma vídeo. E aí eu brinco, a pandemia tirou umas 1000 almas do inferno nesse sentido, porque muitas empresas perceberam que dava para você trabalhar dessa maneira. Mas ainda assim existe muito preconceito. Assim, as pessoas acham que produtividade é você estar ali presencialmente, que gerenciar pessoas é você eu brinco no comando e controle. Então, se o cara não me vê, ele não está fazendo. Eu trabalhei em uma empresa de mobilidade também há mais de uma década aí. Quem é mais velho vai lembrar, grandes Blackberries, o avô do iPhone, o avô dos smartphones. Isso é uma coisa que eu achava muito legal. Para mim foi meio chocante, porque eu vim de empresa tradicional e falava, olha, eu venho de mobilidade, logo eu quero mobilidade de vocês. Então, eu brinco com o escritório, por exemplo, no Brasil, nos países, não dava para ir todo mundo trabalhar no mesmo dia, não cabia todo mundo. E essa era a premissa, porque eles não queriam, eles queriam mostrar que você podia trabalhar de qualquer lugar. Que 10 anos atrás? Mais, até 12 anos atrás, praticamente agora, quando eu trabalhei lá. E eles falavam, a sede, ninguém ficava olhando na hora que você saía e você entrava. Eu lembro que quando eu trabalhava ou no escritório de Miami ou do Canadá, eu ficava, putz, será que os caras... Porque aqui é físico, né? O escritório, então o presidente, de verdade, o diretor. E eu via a galera levantando, indo embora, fazendo conf no mercado. Aí foi a primeira vez que eu vi de home office, galera bebê chorando de fundo. E na empresa não tinha problema nenhum sobre isso. Porque eu falava, gente, eu vendo mobilidade, eu tenho que mostrar mobilidade. Então, isso para mim foi um mind-blowing, assim. Aí eu falei, eu nunca mais consegui trabalhar. Até depois trabalhei em algumas outras empresas, fui executiva em empresas, vou chamar entre aspas, tradicionais. E eu sofria, porque eu falava, gente, não é possível que eu precise pôr todo mundo aqui, sendo que existe a vida inteligente. Tanto que é uma coisa que me motivou ficar mais um tempo como executiva no mercado, mas depois, quando eu fui empreender, eu falei, não, eu quero um modelo desse. E pra gente funciona muito bem. Principalmente eu tenho mães, então eu tenho menina que prefere trabalhar de manhã e menina que prefere trabalhar à tarde, porque cada mãe sabe da hora da criança, do filho, da rotina da casa. Eu tenho gente que quis mudar, quer ir pro interior, mas o cara, mas aí eu sou designer, não vai ter agência. Que falei, cara, designer pode ser designer em qualquer lugar. Sim. Entregar aquilo. Tendo equipamento, né? Sim. E aí o cara, mudei para São Roque. Um designer nosso, vou mudar para Natal para ficar perto da minha família. Quero me reconectar com os meus avós. O cara foi, entendeu? E tá tudo certo. Então, isso é muito importante. Essas mudanças todas, acho que elas, de alguma maneira, contribuíram para esses movimentos e para essa questão da gente empurrar a maternidade. Não, a gente já vai até, inclusive, passar forte para esse tema da maternidade e do livro aqui que eu estou na mão, mas acho muito bom você falar isso, Stella, porque hoje a gente tem muita gente pedindo para que volte o presencial 100%, né? Sim. Muitos, inclusive, que se dizem gurus e coaches, falando em muitos outros podcasts, né? Tudo filhotinho do Elon Musk, eu acho. Dizendo que tem que ser presencial tal, e achando um absurdo, falando que as pessoas ficaram preguiçosas com a pandemia. Nossa, cada baboseira que a gente ouve, então é muito legal você falar isso. Mas eu tô com o livro aqui na mão, gente, olha, desculpa, atrasei, adorei o nome. Um guia honesto sobre a maternidade tardia. Um guia honesto que você decidiu fazer. Por quê? Conta um pouquinho da sua experiência com a maternidade tardia. Então, Stella. Por que eu chamo de um guia honesto? Eu até brinco que minha família... Meu marido não teve coragem de ler ainda, ele está em processo. Porque eu quis contar a história como ela era. Então, eu falo um guia honesto porque eu fui, na verdade, para eu chegar e poder contar, eu fui contando como foi todo o processo. Com as alegrias, com as tristezas, com a parte, eu brinco, a financeira de quem vai fazer um tratamento que é puxada. Então, como eu cheguei nas contas, o que aconteceu. Então, eu trouxe essa questão por conta disso. Então, eu fui mais uma dessas que adiou a maternidade. Eu achava que tudo bem, tudo ia. Tenho plano de saúde. Com você foi muito por causa do trabalho, você acha?
Sim, praticamente trabalho. Assim, teve alguns outros projetos, mas assim, eu sempre fui muito workaholic. Eu falei, eu sempre quis alcançar uma série de coisas e o trabalho me permitiu. Tá bom. E aí você sempre acha, eu falo que mais um ano. Agora... Mas você era casada jovem ou não também? Não, eu mais ou menos, né? Eu tive meu relacionamento que não vingou, aí o segundo eu já estava com quase 30, então já poderia ter tido filhos. Hoje em dia é jovem, né? Sim, hoje em dia é jovem. Mas, por exemplo, eu era casada, o nome do Desculpa Atrasei vem por quê, né? Eu era casada há uma década, tinha feito 10 anos de casada, e eu fui a última das minhas amigas a ter filhos. Então, a gente começa, todo mundo conhece aquela fase, a fase dos casamentos, a fase das formaturas, a fase dos batizados, e chegou a fase dos chás de bebê, visita bebê e maternidade. E foi indo, né? Todas as amigas tendo, amigas de trabalho, amigas da escola, amigas de não sei o quê. E cadê? E vocês, hein? Aí começava a convidar pra festa de criança. Falei, gente, que é a coisa pior que você convidar pra festa de criança sem ter criança? Tirando a comida e às vezes os homens que gostam da parte dos games e tal, é uma treva, porque assim, você tá totalmente deslocado daquilo. Total. E aí eu tinha vontade de tatuar na minha testa. Desculpa, eu atrasei. Por quê? Porque socialmente parece que é feio você não ter filhos. E é o pior, porque eu conheço amigos que não querem ter, e eles falam, gente, por que não? Eu não posso ter filhos. A gente tá em paz de não ter filhos. Então, eu tinha vontade de colocar, olha, desculpa, eu atrasei pro rolê, eu não sei se eu quero ter filhos, eu não tenho ainda e tá tudo certo. Então, acho que é meio que uma piada isso com a questão dessa cobrança social acerca de filhos. E as pessoas acham, o quê? 10 anos de casado? E aí vinha assim, desde esse até, vocês têm problema? Que aí eu falei que também é uma coisa bonita de falar assim, que eu falo, gente, e depois que eu passei por tudo que eu passei, eu falo, gente, pelo amor de Deus, jamais faço esse tipo de pergunta. Vocês não fazem ideia de, quando vocês chamam, entre aspas, de problema, vocês não sabem o que pode estar rolando por trás, sabe? E, enfim, então, aí vem essa história, desculpa, atrasei, que todo mundo diz, mas o que tem a ver, né? A pessoa, mas atrasou a menstruação. Eu falei, não, desculpa, atrasei pra sociedade, porque realmente as pessoas começam a ver, você passou dos 30. E aí, quando você começa a ter uma condição econômica legal, as pessoas ficam te julgando, tipo, não, mas por que você não quer ter filho agora? Mas só pensa em trabalho. Não, porque vai passar a carreira, o filho não vai ter filho. Vai se arrepender. Aquela coisa, não, tem aquela clássica, né? Que eu acho uma morte horrível, gente. Quem vai cuidar de você quando você ficar velho? Eu falei, ninguém, porque ninguém tem essa obrigação, gente. Tá aí um monte de lar muito legal, tá aí um monte de tecnologia. E depois, quando tem um filho só, fala assim, ó, é bom ter mais um pra ajudar a cuidar de você quando você for mais velho. Você vai ficar sozinho. Ou que nem eu que tive os dois muito perto, tá louca? 2 crianças, quase 2 recém-nascidos juntos. Para a humanidade nunca tá bom. Nunca. É da natureza do ser humano opinar. Ele não consegue não opinar. E quando vem essa questão de maternidade, aí vem, gente, a maternidade, eu falo que ela abriu um portal, que eu falo que até ser uma pessoa do bueiro opinando, assim. As pessoas que você nunca viu. Eu falo, pessoas para pôr a mão na sua barriga, pessoas para te questionar quando você tá andando com a criança. Eu falei, é incrível. Ser mãe, eu falo, é um imã atrator de conselhos. E eu diria que a grande maioria não são úteis, mas isso fica para um outro podcast, porque isso dá um só disso. Mas a questão da maternidade. Então, eu acabei... tinha N projetos, mas acho que a carreira foi um que me empurrou. E aí, quando eu empreendi, e aí eu percebi que realmente era a minha vibe, que eu realmente ia ficar com a empresa começou a pegar tração e tal. Aí, meu marido, que é meu sócio também, a gente se olhou e falou, poxa... E aí, né? Podíamos ter filho, né? E a gente também, na santa inocência, eu tava aí com 36 para 37, achou que beleza, vou lá fez o check-up ele, beleza, fiz meu check-up legal. Pronto. Acabou, né? Então, ginecologista obstetra no medicinato, falou, teus exames estão ok, eu lá, beleza. Aí, realmente, 6 meses depois eu engravidei, falei, nossa, que legal. E aí começou o problema. Eu engravidei, e aí eu tive uma gravidez complexa, que acabou culminando numa perda gestacional. Putz. Nesse meio de caminho, a minha obstetra, que estava tudo bem, me largou no meio do negócio. Eu acabei caindo no colo do Dr. Bruno, que é a pessoa que fez o parto das minhas crianças, que eu menciono ele no livro também. E aí, quando ele tentou aí com os colegas, a gente fez tudo possível para tentar manter a gestação, que não vingou. E aí eu lembro que quando eu estava na fossa, tal, ele até foi muito honesto e falou, olha, eu também perdi uma gestação com a minha esposa, é muito complicado. Conversou com meu marido sobre o que o homem poderia fazer para ajudar, porque é um fardo complicado para o casal, mas para a mulher, eu falo, eu acho que é uma das piores sensações que eu tive na vida. Quanto tempo de gestação você estava? Eu estava entrando, na época, na 6ª semana. Tá. A outra gestação que eu perdi foi um pouquinho mais avançada, mas aí eu conto um pouquinho mais pra frente. Mas, enfim, aí eu me sentindo a pior pessoa, porque eu falei, o que acontece? Quando você perde uma gestação, você acha que o dia que você dormiu menos, aquele café preto que você tomou, aquele almoço que você atrasou, tudo você acha que foi aquilo. Né? Você tem que eleger um culpado. Aí ele conversou comigo, que foi uma coisa que me chocou, e também ninguém tinha conversado isso comigo. Ele falou, olha, Stella,
dependendo da idade, 1 entre 4 mulheres, numa estatística, pode vir a perder uma gestação. Pode não vingar ou pode ter contratempos nessa gestação. À medida que você vai se tornando mais velha e você que passou dos 35 anos, isso fica cada vez maior, esse número. Então, assim, não é que, puxa, que legal que você perdeu, mas era esperado. E eu falei, pô, doutor, mas ninguém fala sobre isso. E aí eu fiquei mal pra cacete e tal. E nessa época, eu externei isso. Falei um dia numa rede social, falei, gente, eu tô meio sumida, eu não quis ir a alguns eventos sociais, me afastei aí um tempinho da empresa. E aí, qual foi o primeiro choque? O tanto de pessoas, amigas, que me mandaram inbox, e até conhecidas, pessoas que nem tinham tanta intimidade, falaram, nossa, eu também perdi, nossa, eu perdi, nossa, eu tô passando, tô me tratando com terapia porque para mim tá complicado. E eu falei, gente, mas como tanta gente perdeu e não fala, né? As pessoas, nossa, que coragem você falar sobre isso. Aí teve gente que falou pra mim, ainda bem que você é dona da empresa, porque no trabalho é complicado, eu não tive coragem, eu pedi uma outra licença. E é bem comum, muitas meninas pedem licença de uma outra coisa. Até esse final de semana, no evento que eu trouxe o meu fertilizador, o Dr. Geraldo, ele falou que é muito comum, tanto fertilização in vitro quanto abortamento, as meninas pedem que o médico não ponha no atestado o que é, porque elas têm medo do impacto que vai ter no trabalho delas. Pra você ver, olha, e não sou eu falando, é um médico com 30 anos de mercado, o cara sabe o que ele tá falando. Então você veja que ainda é uma coisa, é muito tabu. E aí, depois dessa perda, eu pirei. Falei, gente, como que pode, gente? Ninguém me falou. Mas aí, eu fiz o check-up e tudo mais, segui aí com o Dr. Bruno e tal, e aí o tempo foi passando e eu não engravidava de novo, Aí tava para dar 1 ano, ele falou, Stella, veja bem, você já vai estar com 37. Aí ele falou, a gente não pode esperar. Ele falou, não adianta eu ficar dando paliativos aqui para você e a gente não chegar lá. Ele falou, eu vou te encaminhar para um fertileuta. Tá. Nisso, eu acompanhava, já estava, quando eu comecei a demorar para engravidar, eu já estava procurando, tal, falando, gente... E aí, um dos que eu segui era um amigo pessoal dele, ele falou, olha, conheço, tal, e falei, é o mesmo estilo que você, eu gosto de um médico mais pragmático, tal, então eu comecei a passar com o Dr. Geraldo, que eu falei que eu conto um pouco dentro do livro, ele tem me acompanhado em alguns eventos até para falar dessa questão de conscientização, e fomos lá, né, vamos lá ver o tal do tratamento. Aí, ele fez uma série de exames que foi, espera, doutor, não é possível... que eu passei no ginecologista a vida inteira e ninguém olhou. Então, a primeira coisa que ele quis olhar comigo era a minha reserva ovariana, que é uma coisa que qualquer mulher pode fazer. É um exame que, infelizmente, Plano e SUS não cobre, se eu não me engano, mas, assim, é um exame que vale, não é um exame absurdamente caro, dá para parcelar e tal, que vale saber que eu falei como se fosse um seguro para a mulher. Porque você tem noção do quanto você pode postergar a maternidade. Tem mulher que tem menopausa precoce, tem mulher que tem, que nem eu, felizmente, eu tinha uma boa reserva ovariana. Então, eu respondi bem ao tratamento. Tem mulher que quando chega ali, ele já tem que pensar em estratégias, em casos que até a menina já tem que pensar em ovodoação de cara, porque ela tem uma reserva praticamente nula. E a gente não... E tem uma idade certa ou aconselhável fazer esse exame, não? Obviamente, eu não sou médica e tal, mas assim, você pode fazer desde super jovem. Inclusive, o meu médico, o Dr. Geraldo Caldeira, ele tem 2 filhas mulher. Ele, quando elas entraram uns 20 e poucos anos, falou, façam, meninas, porque vocês conseguem se planejar. Inclusive, uma delas é médica, trabalha com ele e tal. E ela congelou óvulos até recente, que ela tá com 30 e pouco, falou, não sei o que eu vou fazer, ela congelou óvulos. Mas você veja, ela tinha noção de quanto ela podia esperar. Claro. E eu penso, se eu tivesse feito lá atrás, eu tinha uma noção também. A mesma coisa com congelamento de óvulos, entendeu? O ideal é que você faça a partir dos 30 até os 35, óbvio, quanto antes melhor, mas normalmente, financeiramente falando, você já tá entre 30 e 35, é uma idade mais... aceitar. É caro do mesmo jeito, mas é mais aceitável. Você consegue se programar. E fala, se entre meus 30 e 35 eu tivesse me programado, tinha sido uma coisa mais tranquila de ser feita. E eu ficava como se fosse um seguro meu ali, né? Sim. E também, ninguém fala isso. Então, você fica... Quando você chega, você já perdeu o bonde, né? Mas ainda, felizmente, eu tinha uma boa reserva ovariana. Mas aí, o que ele descobriu também? Eu tinha trombofilia. Trombofilia é uma outra coisa que muitos médicos passam batido. Vocês já devem ter ouvido aquela coisa, a menina tomava anticoncepcional, teve uma trombose. Isso é muito mais comum do que se imagina. Eu, inclusive, tomei anticoncepcional um tempão na vida. Minha irmã chegou a fazer uma cirurgia. E como depois eu descobri que tinha trombofilia, eu falei, ela olhou, ela também tem trombofilia que nem eu. Ela podia ter, inclusive, falecido numa cirurgia dessa. E também, em geral, os médicos de saúde da mulher não têm o hábito de pedir. Inclusive, quando você tem abortamentos, uma das razões pode ser trombofilia. Mas a medicina diz que você espera até 3 abortos, que chamam de aborto de repetição, para investigar isso. Gente, de novo, é um absurdo. Meu Deus. Você vai perder 3 gestações para aí você olhar isso. Tanto que toda amiga minha que tem uma perda gestacional e vem conversar comigo sobre isso, eu falei, olha, óbvio, é uma opção cada uma. Eu não sou médica, mas converse com o seu médico, de repente ele te dá uma guia, faça esse exame, porque é
É uma coisa que é relativamente simples, é um exame de sangue também, e você fica sabendo dessa condição. Porque isso te impacta, que eu falei, em uso de anticoncepcional, em outras cirurgias que você pode vir a ter hemorragia. E em um positivo de gravidez, tem toda uma tratativa para você já acompanhar isso desde o começo e evitar. Trombofilia, é até super triste. Se você procurar no YouTube da vida, você vai ver o tanto de mãe que perdeu o bebê com 37, 38, nenês natimortos, porque aquilo vai criando trombos, né? Então a criança vai indo, e na reta final aquilo dá trombose e para de alimentar a placenta e tudo mais, e a criança acaba falecendo por alguma insuficiência. De novo, eu estou falando aqui bem geral, porque eu não sou, obviamente, profissional da saúde, mas é um pouco do que acontece. Tem casos que eu falei que a gestação não evolui, que muito provavelmente era o meu caso. Então, isso é uma coisa que também ninguém falava. Não se fala. Aí a gente chegou à conclusão que realmente, dado esse contexto, dada a minha idade, depois a gente ia fazer o procedimento de reprodução assistida, uma fertilização. Então, preparei, fiz todo o rolê que eu falo, ele é caro financeiramente, ele é caro emocionalmente, porque você fica numa expectativa louca, e fisicamente. Principalmente para a mulher, é um tanto de injeção, de hormônio. Eu brinco, é você viver numa TPM num prazo absurdo. O compromisso que você tem que ter com aquelas injeções para tomar, eu nunca esqueço. Meu marido teve que ligar o pisca em plena JK, porque a gente pegou muito trânsito e ia passar o horário de eu tomar minha injeção. E eu precisava de ajuda dele, porque aquilo é dado na barriga. Ele parou o carro? Não, ele parou numa calçada, aplicou e a gente continuou andando, assim, porque eu não podia perder, gente. Entendi. Aquilo é caríssimo. Cada caneta daquela, ela vai custar, na época, acho que custava uns 4, 5 mil reais, nem sei quanto tá custando hoje em dia, entendeu? E assim, não era nem só pelo financeiro, porque eu ia perder o corpo da mulher, ele tem uma janela. Aquela janela, sim. E aí você vai dia sim, dia não no médico para olhar, tal. Então assim, uma besteirinha dessa, você volta 10 casas para trás no jogo. Então é complexo, eu brinco, o rolê é tenso. E aí fiz, beleza, deu embrião, congelou óvulo, aí já começa também um choque, que até esse final de semana da Dr. estava falando, a pessoa ficou em choque e a gente não pensa, né? Quando você vai ficando mais velha, que bom, tem o óvulo, você acha que legal, que conquista. O óvulo também envelheceu. Entendi. Então, quando você faz, eles falam que a partir dos 37 anos, 38, depende da linha que o médico segue, eles recomendam que você faça quando sai o embriãozinho, né? Que você faça uma avaliação genética dele. Aí a gente fala, eugenia. Não é, porque a grande maioria não é viável. Vocês vejam, eu tive... na época eu tive 9, e eu escolhi 4 para a gente fazer biópsia, para a gente ver o que poderia fazer com aqueles, né? Que a biópsia também é uma pequena fortuna. E se o embrião tá bom, se o embrião tá ruim, você vai pagar do mesmo jeito. Meu Deus. E aí eu falei, tem 4 aqui. Metade não era viável, não era compatível com a vida. Tinha casos assim que você vê embrião, aquelas síndromes que a gente estuda em biologia, você tinha 3, 4 ali no embrião, assim. Então você fala, mas eu tô saudável, é uma falácia, porque não é questão sobre, mas a menina é atleta, é o seu corpo passando a validade, é simples assim. E aí, que eu falei, de 4 que eu tinha ali, eu já fiquei com 2 embriõezinhos viáveis, que a gente chama, né? Eles estavam ok, e quando eu digo ok, assim, no que eles veem numa primeira vista. Tudo depende depois, quando vem... Não é determinação que vai ser sucesso. Eu vou te contar. Fiz tudo que era possível. Na época, eu falei, você vai ter uma chance de 5, estourando 10% de ter perda gestacional. Eu fiz a minha implantação de embrião no dia que a gente começou o lockdown. De manhã, estavam se falando ainda, vai ter uma pandemia, acho que pode ser pandemia. Março de 2020. Sim, no dia, eu não me esqueço da gente de manhã no hospital, que eu tinha agendado e tal, e passando as notícias, a gente vai ter lockdown, que nem, acho que não lembro que país eu tinha começado, acho que a China tinha começado, aí veio o Brasil, Estados Unidos, E eu lembro meu marido é super assim, engenheiro, super caretinha, corretinha, ele, meu Deus, será que a gente cancela agora? Eu falei, não, tô aqui, já tá a sala centro cirúrgico aqui, eu vou entrar. Não é uma pandemia que vai... Mulher obstinada assim, falei, não é uma pandemia que não vai me deixar ter filho. Muito que bem. Fiz o procedimento, fiquei de repouso, fiz o que tinha que ser feito, em casa, todo mundo, naquela época que todo mundo começou a ficar em casa, a gente tinha medo até de pegar uma carta do correio, lembra? achando que ia pegar Covid. Pois aí, deu positivo. Putz, que alegria. Fomos indo em casa, aquele cuidado, e tira sapato e passa álcool, e não deixa ninguém vir, não conta pra ninguém, aquela coisa. Aí, numa consulta de rotina, eu tava entrando da 8ª para a 9ª semana, me sentindo super bem, tudo tranquilo. Chego lá, o embrião tá sem batimento cardíaco. Assim, hoje eu falo que eu não sei, até hoje eu me lembro da hora, do desespero do meu médico. Eu lembro do Dr. Geraldo pedindo para eu trocar de equipamento, que ele achava que era problema do equipamento. Todo mundo aquele olho boiando de, meu Deus, não acredito que aconteceu de novo.
E eu falei, eu me lembro daquele momento, e eu já na minha casa, na fossa, do tipo, eu não acredito que eu perdi de novo, eu não sou destinada a ser mãe, não é possível, eu não sei o que acontece comigo, tal. E o doutor voltando, pedindo meus exames, falando, Estela, onde a gente errou? Não é possível, o que aconteceu? E você se culpava de novo, ou não? Dessa vez, eu não me culpava e o médico falou pra mim que eles brincam, meus médicos, tanto o obstetra fez meu parto quanto o meu fertilizador, que eu sou muito pragmática. Porque eles falam, às vezes acontece. Eu tenho amigas, por exemplo, que tiveram problema, nunca mais quis ver o fertileuta na frente, trocou de fertileuta, porque acha... Eu falei pra ele, doutor, a gente fez o que dava pra fazer. Eu fiquei na fossa, mas assim, eu falava, gente, eu comecei a achar, eu não me culpei, mas eu pensei, gente, eu acho que eu não tô... Meu corpo não quer, sei lá. Não é pra ser. Não é pra ser. Eu tava bem... Aí ainda tinha sobrado um embrião, o doutor Geraldo falou, ó, espera passar essa coisa de pandemia. Ele falou, porque agora também... Ele falou, nem que você quisesse fazer de novo, eu faria. Primeiro, porque você não tá emocionalmente bem, né? Foi segundo, com pandemia, vamos esperar. A gente não sabe o que é, tal. Eu ainda fui abençoada que eu não consegui fazer o aborto natural da criança, então eu tive que me internar em plena pandemia. Putz. Aí a opção era numa maternidade, porque era mais seguro, pro risco de contaminação. Então eu brinquei, todo mundo saindo com bebê, aquele chorinho de bebê, e eu lá deitada, esperando tirar o que tivesse que ser tirado. Então, assim, para mim foi um mês que eu falei assim, gente, pode me abrir um buraco, me levar, que, cara, o mundo me odeia, sabe? Enfim. Aí eu meio que passei essa bad, e aí eu falei para coroar, né, a bad da pandemia, que você não tinha como sair, conversar com ninguém. E eu falei, gente, que fase, né? E aí eu comecei bem tímido com o Instagram, desculpa, trazendo, porque eu falei, gente, é tanta informação, tanta coisa, e eu comecei a trazer um pouco dessas informações sobre essa questão da cobrança com maternidade. Nessa época aí, mais ou menos. Nessa época. Tá. Tanto que se você pegar o Instagram, você vai ver que tem uns posts, aí para e tudo mais. O aí para vem, porque o que aconteceu 2 meses depois? Eu tomei muita medicação e tal. Então foi conversado comigo, tanto o médico que fez a MIU, né, que foi a extração aí, como se fosse uma curetagem, que é um pouco menos invasiva, como o meu fertileuta, como o meu ginecologista, falou, olha, será que você tomou de remédio? Seu ciclo, seu corpo, ele vai ter que se recalibrar, porque você veio aí de uma retirada de ovos, uma fertilização e tal, e eu estava conformada. Mas aí passa um mês, passa outro, aí muita dor de cabeça, enjoo. Aí eu falei, nossa, tudo bem, né? Mas falou que não ia descer, mas nossa, não tô legal. Aí teve um dia que me deu na cabeça. Eu falei, gente, isso não tá normal. Mas assim, a mulher também, a cabeça fica uma bagunça. Eu falei, não vou falar com meu marido. Aí eu tinha um teste de farmácia, pensa aquele teste de farmácia. O meu não era aquele bonito dos influencers, aquele Clear Blue que você pega, aquele de quinta, aquele que é uma faixa que você não consegue nem fazer o exame de tão pequenininho que é. Sei lá, porque eu tinha aquilo em casa. Vou fazer e vamos ver. Fiz, e aí saiu uma manchinha bem clarinha, sabe? Não tava... Aí eu falei, gente, não vou falar pro meu marido. Aí naquela época de pandemia era muito comum a gente pegar as coisas por delivery, né? Nossa, todo dia, Aí eu falei pro meu marido, falei, eu tinha mesmo, falei, tem que buscar um delivery no mercado aqui perto, deixa que eu vou. Falei, preciso andar, se parecer e tal. Eu realmente fui pegar a minha sacola do delivery, mas na sequência colei num laboratório ali perto, em Alphaville, que eu tinha cadastro como fertilização in vitro. Então eles priorizam, dão um corre com os exames. Falei, eu preciso de um exame de um beta-HCG. Preciso. Guia médica, não, eu vou pagar particular. Eu preciso, e é com urgência. Então, eu fiz meio-dia, que era para sair 4h. E aquele tempo não passava. Voltei para casa quieta, não falei nada do meu marido. Aí, a hora que bateu no meu celular, a mensagem, falei, deixa eu olhar, estava positivo. Olha. Aí eu chamei ele, falei, amor, veja só, desculpa aí mostrei a tirinha e mostrei o teste, falei, vou ligar pro Dr. Geraldo e falar o que a gente vai fazer. Aí liguei, ele olhou, falou, me passa por WhatsApp o exame, ele falou, Estela, ele falou, é um positivo sim, só que ele falou, Estela, tem muita medicação no teu corpo, tem muita coisa, você não pode sair comemorando ainda, porque eu preciso ver. Aí ele falou, espera aí que eu vou te mandar. Aí ele me mandou, acho que eu nunca fiz tanto beta-HCG na minha vida, eu fazia dia sim, dia não. Ele falou, vamos ver se isso vai seguir, se é teu corpo com algum rebote de medicação, ou se é um beta de uma gravidez que está crescendo. E fomos, dia sim, dia não, e a gravidez ia vindo, a gravidez ia seguindo, enfim. Passava, aí chegou a quinta, essa semana que você faz o ultrassom, aí tava lá o embriãozinho, o coração, mas eu não queria, não é que eu não queria acreditar, mas a pessoa tem tanto medo que eu falava, não, doutor, eu não vou falar para ninguém, eu não sei, ele, calma, Estela. E aí foi indo. Aí passamos as fatídicas 12 semanas, fiz aí, existe um exame até para quem, engravidei mais velha, tô um pouco receosa, tal. Existe um exame que chama NIPT, que é um que é feito também de sangue, que você consegue ver, que ele seria equivalente a um primo desse de verificação de embrião antes de implantação. Aí, beleza, a gestação aparentemente está compatível com a vida, tal. Porque a pessoa que perdeu, eu tinha tanto medo. Pra vocês terem uma noção, eu já estava de 18 semanas, eu não tinha contado para ninguém da minha família. Da criança não tinha nome, eu não tinha nem planejamento. Lembro que eu fui fazer uma ultrassom e não esqueço do Geraldo me abraçando e falando, pelo amor de Deus, meu amor, pode comemorar,
Conta para os seus pais. Compra um macacão para essa criança. Pensa num nome que ela vai nascer. Agora é pra valer. Ele falou, ela vai nascer. Ele me abraçava e falava, pelo amor de Deus, passou, sabe? Porque você fica, eu falava, gente, eu não conseguia. Eu lembro que eu vi uma vez uma entrevista da Lucas Salomão, do 89, que também foi muito tardia, tudo. E ela falando, ela teve muitas perdas, uma coisa assim. Ela falou assim, eu tinha medo de fazer xixi, de olhar minha calcinha. Pra mim era a mesma coisa. Eu sempre achava que eu ia perder, que ia ter um ponto de sangue, que eu ia dormir. Eu tinha medo de dormir e acordar aquelas histórias de, não, eu acordei, eu tinha horror. Então, pra mim, aquilo foi... E assim, eu contei pra minha família com medo. Eu contei, como era pandemia, muitas pessoas não te viam. Eu não fiz questão de contar pra todo mundo, de fazer, eu contei pra algumas pessoas, uma coisa bem tímida nas redes sociais, mas assim, tipo, tá vindo. Mas, enfim, segui a gestação. A minha trombofilia foi controlada. Eu falei, eu tive uma dosagem bem alta. Tá. Juntou isso com diabetes e tudo. Até dei uma foto que todo mundo acha que tá no livro e tal, que minha filha tá deitada em cima de 1.000 injeções. Eu tomei realmente as 1.000 injeções. As pessoas, você tomou? Sim, tomei 1.000 injeções para minha filha vir à vida. Tem até uma amiga que brinca e fala, eu devia ter feito uma caixa com essas 1.000 injeções. Toda vez que ela não se comportasse, fazer ela contar injeção, para ela saber o trabalho que ela deu. Mas eu falei, cara, eu faria tudo de novo. Tem gente que fala, eu tenho medo de injeção, não faria. Aí eu faria tudo de novo. Tanto fiz que eu tive outro filho. Mas, enfim... Aí eu fui contando também essas descobertas e tudo. No Desculpa Trazer eu falo um pouco também da hora que a criança chega, porque a gente idealiza um monte de coisa. Daí é outra coisa, não é pra valer, né? E a hora que a né? criança chega, meu Deus, é punk rock. Eu falo, olha, me dá 30 cargos de CMO, me faz mexer com o budget de milhões que eu mexia lá, com TV, com não sei o quê. Mas, cara, não me dá uma criança doente, cara. É um baile, sabe? Então, assim, a gente acha, quando você vira mãe, você acha que as fotos lindas aqui. Então, você acha que, não, eu sou foda, eu consigo isso, consigo. Quando você vira mãe, eu falo que é o maior exercício de humildade que você tem. Você fala, cara, não sei lidar, não sei fazer. É um mini ser humano que eu não sei nem por onde eu começo. Mas eu falo, mas por outro lado também falo, cara, e eu descobri isso, e eu falo para todas as neomães ou mães que se cobram. Falo, ninguém quer fazer mal para uma criança. Logo, você é a melhor mãe que você pode ser. Tem gente que fala assim, mas olha como você faz. Meu Deus, você deixou sua cachorra deitar com a criança. Nossa, também os conselhos continuam, né? Depois. Não, continuam. Só vai piorando. Mas a sua criança não vai à escola. Isso aqui. Aí você fala, gente, eu sou a melhor mãe que meus filhos podem ter. Vou errar? Vou. Eu gosto da Thay Mello, aquela influenciadora. Eu falo, tenho que dar motivo para as crianças fazerem terapia? Então, eu estou dando motivo para fazerem terapia, sabe? Porque assim, eu falo, filhos, o que eu posso, eu estou fazendo. O que eu acredito que é o melhor que pode ser feito, eu estou fazendo. Então, a minha menina está com 2 anos, e aí vocês pensam, não, beleza, né? Ela vai escrever o livro e tal. Não, eu resolvi ter outro. Aquele embrião que ficou ali. Passado, aí minha filha completou 1 ano e pouquinho. Eu já ia saber praticamente novo aos 42. E esse é pequenininho, então? Sim, ele vai fazer 5 meses. 5 meses? Eu peguei o meu embriãozinho ali. Gente, temos E arrisquei, fiz lá a fertilização, voltei para todo o rolê. Também, injeção. Não cheguei. Dessa vez eu consegui uma dosagem um pouco menor e consegui controlar a diabetes. Devo ter tomado aí umas 600, 700 injeções também. Mas ele também tem uma caixinha de injeção para ele contar aí nos dias de malcriação. Mas aí também, então tem a Aurora, que está com 2 anos, 3 meses, Davi, que vai fazer 5 meses. Então tem uma duplinha. Aqui são eles? São eles. Aí ele que já está com 1 mês e pouquinho, e ela aí com um pouco antes de completar 2 anos. Mas eu falo que vale muito a pena, é incrível, mas eu sempre falo, a maternidade é uma coisa que você ama ser mãe e odeia ser mãe na mesma medida. Tem dia que você acorda e fala, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Onde eu fui me meter? Que treta, que roubada. E tem dia que você fala, ainda bem que eu fiz. Então, assim, e eu acho que é uma coisa que tem que ser falada também. Esse fim de semana a gente fez um evento aqui pelo Granjeiras, que é uma iniciativa que eu toco na região da Granja Viana, falando sobre maternidade e sem essa romantização. Eu falo, tudo bem, um dia você acordar e falar, meu Deus, onde eu amarrei meu burro? O que eu tô fazendo? Ou a gente tinha algumas mães que tinham sido executivas que nem eu. Que saudade de pegar um avião e não ter que pensar o que eu deixei em casa, entendeu? E tudo bem. E depois você voltar e falar, cara, é incrível que minha filha tá começando a falar agora, né? E até tô brincando, gente, como pode uma pessoa tão pequena já ter opinião, já questionar? E é muito mágico isso. Eu falo, nunca mais vou criticar a Angelina Jolie, que tem 6 filhos. Eu falei, se eu tivesse condição, também, cara, ia adotar, ia ter mais, tal. Porque criar uma criança, colocar um ser humano, eu falo, você formar um ser para esse mundo, é uma loucura. É uma loucura, mas é uma alegria da mesma maneira. Mas é o que eu falo, a gente não pode romantizar essa questão de que, cara, é um senhor trabalho, é um desgaste. Eu falo, para a mulher é uma coisa muito... Eu falo grata e ingrata, grata, porque eu falo, acho que toda mãe sabe
da emoção que é quando você chega lá, quando você realiza o sonho. Quem teve perda, principalmente, você fala, cara, não acredito, tá aqui, é meu, nasceu, puxa. Mas o fardo também, que é de você querer continuar sendo a mulher que você era, saindo, encontrando as amigas, com um monte de sonho, carregando uma carreira, e a criança... E assim, eu brinco, a criança entra no menor dos problemas. É a pessoa olhando e falando, ai, putz, agora não vai ser tão comprometida. Ah, mas você vai tocar isso aí mesmo com as crianças? Eu assim, para mim, eu falo, que morte horrível você ouvir isso. E assim, ainda se ouve. E houve também quem condena, você falou, sai com minhas amigas e tal, né? Gente que acha que nasceu filho só faz programa de festinha de criança, sim, né? Super, sair sozinho com os amigos, super, não, isso não existe, não. né? Pois é. Ou a mãe também, acontece muito, né? Por conta agora do livro, Granjeiras, eu acabo fazendo muita coisa. E as crianças ficam com meu marido. E aí eu ouço as pessoas, nossa, agora do livro, por exemplo, o menino estava com 2, 3 meses. Nossa, mas você é tão novinho, e você deixou? Assim, tipo, a impressão que dá é que eu botei ele numa cesta e larguei na porta de alguém, gente. Ou tá com a minha mãe, ou tá com a minha sogra, ou tá com o meu marido, não tem problema nenhum, claro, entendeu? Claro. Felizmente, a minha rede de apoio acaba sendo um pouco menor, porque minha mãe e minha sogra moram mais longe, mas quando precisa elas vêm, dão um jeito. Felizmente eu tenho condições de ter uma babá, alguém de suporte para me ajudar eventualmente, e tudo bem. As pessoas também, nossa, mas tão novinho, vai deixar com a babá? Parece que eu vou deixar, que eu vou deixar ele na Raposo ali esperando. Fica olhando aí para mim, eu já volto. Se algum sagui leva para criar. Falei, gente, pelo amor de Deus, entendeu? E essa dicotomia é complicada, porque virou mãe, virou uma pessoa imaculada. É que nem eu falo, quando eu falo, gente, tem dia que eu odeio acordando sem mãe, as pessoas ficam, meu Deus, você que queria tanto. Eu ouço muito isso, você queria tanto, você fez tudo isso para agora se dedicar ao trabalho. É um clássico que eu falo, gente, espera. Você não deixa de ser mãe profissional, mulher, eu falo, meu cérebro ele não comutou assim, virei mãe, já era o resto, entendeu? Não é, gente. E as crianças vão seguir a vida, vão prosseguir, e você está aí, entendeu? Eu acho que uma das coisas que a evolução da sociedade veio é que assim, ninguém tem obrigação de ficar cuidando de velho, tipo, não, eu tenho que ficar cuidando da minha mãe, do meu pai, essa é a minha função. Não, gente, a vida mudou. Seus pais vão durar muito mais, eles vão seguir a vida deles, você vai seguir a sua, e tudo bem. Então, puxa, eu parar a minha vida, parar uma construção inteira que eu fiz por conta das crianças não faz sentido, não é justo nem comigo nem com eles. Porque você bota também um fardo na criança do tipo, eu tô aqui depois que você existe, agora eu preciso fazer as coisas, senão eu não consigo cuidar de você. De novo, tudo bem que a gente pode deixar eles fazer terapia lá na frente, that's okay, mas assim, não precisa ser, entendeu? Eu acho, inclusive minha filha, que é mulher, ela vê que tudo bem conciliar as duas coisas, que não tem problema nenhum, e também se ela não quiser ser mãe, muito que bem para ela, sabe? Eu vim de uma criação que até meu pai, recentemente falecido, eu falo, cara, ele era meu fã número 1. Ele nunca, em nenhum momento, ele tinha aí, ele, como todo pai, mentei os defeitos, mas assim, ele nunca me criou com qualquer... Eu falava quando era pequeno, quero ser astronauta. Ele, puta, que legal, quero ser isso. Pai, quero brincar de carrinho. Pois ele comprava o carrinho. Então, ele nunca criou nenhuma construção social de que eu não pudesse ser o que eu quisesse ser. E acho que isso me movimentou muito, que até em lugares que eu fui trabalhar e tudo, os caras, nossa, uma vez eu vi, a menina não tem pedigree, mas ela até que entrega bem. Então, assim, eu nunca vi empecilhos de fazer o que eu gostaria de fazer. E não é sendo mãe que eu acho que eu tenho que ter esses empecilhos. E eu gostaria que meu filho aprendesse para ele, se um dia tiver uma parceira, jamais replicar esse comportamento social que é horrível, e que a minha filha veja que tudo bem, que ela, se ela quiser ter filho, não quiser ter filho, se ela quiser brincar e ser astronauta, que nem eu quis ser lá atrás, e quiser morar numa estação espacial, tá muito bem, entendeu? E é um trabalho de construção, sabe? E eu me ressinto muito por colegas e outras mulheres que talvez não consigam, por N fatores, questão de grana, de apoio, de rede de apoio, de cônjuge, de situação como um todo, que tenham que talvez dar um passo atrás, até às vezes a contra-vontade delas, porque não tem realmente quem as ajude com as crianças, ou porque, às vezes, no casamento, o marido às vezes pesa um pouco mais nesse sentido, mas, gente, não, eu falo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E eu falo muito no livro, inclusive, de quem não quer ter filhos, que eu acho super... Tenho amigas que não têm por questões de não rolou, e tem amigas que não têm por princípio mesmo, não quero, não me interessa, não faz sentido para minha vida, e para mim a pessoa não é melhor ou pior por conta disso, que tem gente que fica, nossa, a pessoa não teve filho, a pessoa isso aqui, a pessoa não quer criança, a pessoa não gosta de criança. Cara, de novo, eu acho que o mundo está aí para ser diverso, para abraçar a diversidade,
E assim, me choca ainda com tudo que a gente já cansou como ser humano, a gente ainda encaixotar as pessoas em perfis. Exatamente. Tipo, eu falo a mãe santa, a mãe que dá tudo e tira dela para os filhos. Óbvio, uma mãe sempre vai... Você nunca vai deixar um filho passar uma necessidade, obviamente. Mas quando você fala em questão de carreira, de situação aquela... Imagina, você viu a mãe, a fulana, ela e o marido viajaram e deixaram um bebê. Você não sabe a situação daquele casal. Ausente, né? Mãe ausente. Gente, assim, ninguém sabe do outro, sabe? Então, assim, e socialmente a galera adora meter um dedão ali e falar, não, olha, apontar. Então, eu acho que a maternidade sadia é só uma das trocentas coisas que a gente vê esses apontamentos. Mas acho que eu tento trazer no livro um pouco à luz disso e de outras mulheres que estão nessa pegada. E também, eu passei o perrengue, mas tem uma geração que não precisa passar. Então, eu espero que elas possam ler o livro e procurar um exame para entender a reservariana, se programar para fazer Não, esse lado dos exames pré que você falou, eu achei maravilhoso, porque realmente muitas deixam passar, né? E vão dar conta disso só quando estão lá na frente mesmo. E me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que as próximas gerações vão continuar sendo mães tardias. Sim, eu acho que cada vez mais, né? Não sei se você acompanha algum gráfico que está mostrando isso. Não, a tendência é bem essa, assim. O IBGE, acho que a gente é a primeira geração, né? De repente, ou segunda. Sim, a gente é a geração que eu acho que tá demorando mais e aumentando a quantidade de mães tardias. O IBGE teve um aumento aí de, acho que, sei lá, você tinha, sei lá, 15%, você aumentou para 25% em 2, 3 anos a quantidade de mães após 35 anos. Eu não vou lembrar o número de cabeça, mas é um número bem significativo, considerando que é uma coisa... E que também eu estou falando de Brasil, que é um país com uma outra condição social, com uma outra pirâmide, né, de tanto demográfica como de idade, de tudo. É que um dado que eu vi que aumentou o número de filhos com mais de 30 anos que ainda moram com os pais. Sim, né? Então é estão meio saindo que uma mais bola tarde de casa, né? Então vai ter uma consequência nisso também. Sim, que eles falam os filhos que ficam. E a gente também tem que ver, né? Que nem existe aquela coisa da cobrança, né? Com a minha idade, uma coisa que eu nunca parei para pensar muito para não ficar louca. Mas com a minha idade, sei lá, com 30 anos, meu pai já tinha a casa que eu morava, ele já era meu pai. Não, gente, infelizmente o mundo se movimentou de uma maneira que está cada vez mais difícil. Minha mãe, para você ter uma ideia, eu sou o caçula de 3. Sim. Eu nasci quando ela tinha 26, ela já tinha 3 filhos com 26, imagina. E provavelmente seu pai, para você ter 3 filhos, seu pai tinha uma situação que permitia ter 3 exatamente, filhos. Hoje em dia a gente fala, a pessoa com 30, 30 anos está morando com os pais. Cara, às vezes ela não está conseguindo ainda se sustentar de uma maneira que ela consiga pagar um aluguel e conseguir. Sim, entendeu? É difícil. Educação está ficando uma coisa mais complexa e mais cara. Habitação, o mercado de trabalho, ele está se transmutando de uma determinada maneira que as profissões estão mudando, as coisas estão mudando, as pessoas não ficam mais tanto tempo. Você tem perfis de empresa diferentes, então a gente está pegando recente agora os layoffs nas startups, então o pessoal também, essa geração começou na startup, o cara dá uns passos para trás e tem que voltar. Então não é mais assim, tipo, que nem eu sou nascida e criada no ABC. No ABC era assim, né? Você entrava na montadora e teu pai te indicava, você também trabalhava na montadora. Fica 30 anos lá. 40 anos. A montadora... eu lembro que quando eu comecei a carreira em montadora, que eu não quis ficar nem nada, mas lembro que o pessoal... Quem da tua família trabalha aqui? Eu era uma das poucas que devia, meus avós já aposentaram. Mas assim, tipo, a galera, meu pai, todo meu tio, meu irmão, todo mundo passava por lá. E assim, quantos anos? 20, 30? Eu lembro que eu ficava chocada. Eu devia ter, sei lá, 22, 23 anos. Aí a gente fazia aquelas comemorações, né? O botãozinho, 45 anos de empresa, 30 anos de empresa. Um jovem que está entrando no mercado de trabalho dessa geração, com 18 anos, você vai entrar aqui, vai ficar 20 anos nessa empresa, não vai ficar. Gente, eu fiz evento de 45 anos de empresa, tá? Que dava relógio, essas coisas. Os caras trabalhavam. Aí depois ele já aposentava. Tem uns que já eram até aposentados. Ele ficava trabalhando por... Imagina, às vezes você fala pro cara, o cara aposenta e o cara fala, não, pode ficar trabalhando. E ninguém, né? O cara já... A galera, você vê gente de 20 e poucos falando, não, como eu vou aposentar com 30 anos? Né? Quer meu primeiro milhão para aposentar. Então, é um outro mindset, uma outra cabeça. Então, é uma outra realidade. E isso empurra uma série de coisas, inclusive a questão de maternidade e tudo mais. Até os relacionamentos estão diferentes hoje em dia, né? A gente vê o índice de divórcio que aumentou, a galera abrindo relacionamento. Então, tudo isso impacta também no fato de ter filhos. Tem a galera que vai no vamos e seja o que Deus quiser, mas tem uma galera que no planejar está repensando uma série de coisas. Vou entrar no relacionamento monogâmico? Vou. Não vou. Beleza, tá. Vou casar? Não vou. Tá, beleza. Deu um X tempo junto. Agora eu vou ver filho. É o que eu falei. Quando você vai vendo, você impôs, já tá lá na boca dos 35 anos. Imagina quem trabalha com isso, né, na medicina. O cara, né, não existe mais aquele médico que cuidava de um perfil só de mãe, né? Hoje o cara tem que saber lidar com a diversidade da mãe, diversidade de situações e mais coisas que aparecem. Né?
O meu próprio fertileuta, o Dr. Geraldo Caldeira, ele fala, ele atende de tudo. Ele atende, por exemplo, que ele brinca as adolescentes, né? A mãe de 30 anos, que é a menina que já pegou a informação e quer congelar um óvulo, quer fazer. Tem as na minha faixa pós-35 que estão correndo atrás do prejuízo. Ele fala, tem mulheres entre 30 e 40 anos que elas vêm ali e falam, eu não achei um parceiro. Eu não sei, assim, algumas vão congelar óvulos, algumas querem fazer produção independente. Fala, mesmo sem ter ninguém, daí já deixa ali. Sim. E tem mulher que quer fazer produção independente. Fala, cara, não tô achando. Então, bora Você lá, mãe, cara. Vamos Assim, nessa. e hoje em dia também é o tipo de coisa. Mudou muito a legislação e essa tecnologia no Brasil. Então, antigamente as pessoas, eu tenho que trazer um banco de sêmen no exterior. Não, hoje você tem bancos de sêmen locais. Por exemplo, casais homoafetivos. O feminino ainda mais tranquilo, porque normalmente você tem 2 úteros, alguém pode gestar. Mas o masculino, antigamente você não tinha a questão do... a gente chama aqui útero de substituição no Brasil, não se usa o termo barriga de aluguel, porque você não pode, não é que nos Estados Unidos, Europa, que você pode remunerar a pessoa. Tá. Então, útero de substituição, mas antigamente tinha que ser algum familiar mais direto. Hoje, por exemplo, eu tenho uma amiga que quer gestar por mim. Ou uma prima um pouco passou de 4º grau. Então, assim, é viável. O Conselho Federal, obviamente, é um processo que você passa junto com o Conselho Federal de Medicina, mas você consegue. Então, dentro de uma clínica de reprodução assistida, você tem todos esses mundos. Eu brinco, quando a gente vai na sala de espera, eu tenho tudo. Casais mais velhos, casais mais novos, casais homoafetivos que às vezes ainda estão na primeira fase, casais homoafetivos já estão no 2º filho. Tá? Gostou da experiência e tal. Então, é o que você falou. É uma multiplicidade muito grande. Nossa, e a medicina tem que abraçar isso também. Eu nunca tinha pensado nisso, mas o meu próprio médico comentando que as próprias maternidades também estão mudando, né? Porque, por exemplo, casal afetivo, na verdade, você tem 3 pessoas ali. Você tem a pessoa que pariu, mais as 2 que são os que vão criar a criança efetivamente. É o casal, né? Mas pensa, antigamente não era assim. Então, a maternidade nem pensava como você fazia depois do parto. Parabéns pai, parabéns mãe. Não, hoje em dia é uma estrutura que você tem que ter diferente, até de internação, de cuidado, de preparação da equipe para lidar com aquela situação, porque a mãe que pariu tá ali, mas ela vai seguir a vida dela, e aí você tem que meio que acolher aquela mãe, mas treinar a galera que vai sair com a criança para criar banho, toda essa parte de rotina, toda a parte de pediatria quando começa ali. Então, é um mundo que se abriu. É um universo, né? É um universo. E queria que você deixasse uma mensagem, Stella, aqui, a gente já está indo para o final, para quem, de repente, passou por momentos difíceis como você, da perda de uma gestação, ou por infertilidade. O que você diria se a mãe quer ser mãe, assim, de qualquer maneira? Que mensagem você deixaria depois de tudo que você passou, de tudo que você aprendeu nessas jornadas, nessas desventuras, como você diz no livro? Olha, eu acho que o universo é muito grande para a gente ter uma resposta para tudo. Eu acho que, quando a gente quer ser mãe, óbvio, quando a gente perde, na hora que perde, eu me senti o pior ser do mundo. Nas 2 vezes eu falava, cara, não é possível, tal. Mas quando você depois olha, tudo acontece por alguma razão. E eu acho que a gente acha a maternidade como pode achar. Eu acabei conseguindo. Eu tenho amigas que viraram mãe de pet. Eu tenho amigas que desencanaram. Então, assim, acreditem e deixem, sabe, o caminho seguir. Porque cada um vai achar. Cada um vai achar. E assim, o que eu posso falar de quem já está lá vamos dizer, no final da trilha, é que cada uma vai achar a maternidade como vai achar. E que a gente acha, e que não se sinta mal, e acho que principalmente procure apoio. Procure médicos que te deem suporte, que até o pessoal brinca que eu tenho quase uma página gigante de agradecimento, porque foi de tudo, de terapeuta de Ayurveda, passando por médico, passando por um personal para eu me arrumar a cabeça e arrumar corpo. Então, assim, procurem pessoas que te ajudem. Então, terapeuta, médico. Se a família, de repente, está pesando, tira o pé e veja, encontre quem você precisa para te dar uma nessa jornada. Porque independente da maternidade que você vai seguir, eu brinco, consideração, pet, adoção, conseguiu, legal, vou fazer ovodoação, vou usar útero, independente. Sempre vai ter alguém falando, sempre vai ter alguém questionando. Você mesma vai se questionar muito. E tudo bem, sabe? Mas acho que você se cerque das pessoas certas. Eu brinco dos anjos da guarda, cerque-se das pessoas certas. E tenha a sua certeza, sabe? Porque às vezes a pessoa fica, não, mas vai fazer o tratamento de novo. Cara, se você pode, se você, as pessoas com quem, sei lá, seu marido, ou sua filha, faça. Eu cheguei a ouvir às vezes imagina, na sua situação, fertilização é um capricho, espera. Falei, cara, eu fiz o que eu achei que tinha que ser. Assim como a maternidade falava, você é a melhor mãe que você pode ser. Faça o que, sabe, aquela coisa bem brega, faça o que seu coração mandar. Falei, junte-se com as pessoas que façam sentido para essa jornada. Falei, muita gente vai pelo caminho, amigas, que talvez você tenha que deixar para lá, médicos que você sempre passou e você fala, putz, esse não é o cara que vai me ajudar nessa jornada e tudo bem.
Então, acho que é isso. Procure as pessoas, acho que não desista, porque eu falo, de alguma maneira essa jornada você vai ter que passar, e ou você encontra a sua maternidade, ou se não encontrar a sua maternidade, você vai encontrar uma vocação, alguma coisa que te complete ali. Eu falo porque, eu até me emociono, porque eu consegui, mas eu conheço muita gente que não conseguiu, e que achou entre N outras, tem amiga que viajou o mundo, amiga que fundou ONG, e que falou, cara, eu me achei aqui, sabe? Então, eu falo, tem lugar para todo mundo. É que a gente, às vezes, é um processo doloroso de passar, para você olhar em retrocesso e falar, putz, tinha que ser assim. Então, eu falo, cada um faça a sua jornada, mas para mim o maior conselho fique em paz com você e procure as pessoas para te apoiar as certas. Não tem a coisa de, preciso dar uma parada aqui, preciso mudar algumas coisas, preciso rever alguns hábitos. That's okay, sabe? Tudo bem, tá tudo ótimo. Que legal, Estela. Isso. Adorei seu depoimento, a sua legal. história. Assim, acho que é emocionante, inspiradora. Com certeza vai transformar muitas pessoas. Queria que você deixasse aonde a gente encontra o livro e as suas redes sociais também, das suas páginas, para o pessoal acompanhar seu trabalho também. Tá. Bom, vocês me encontram e encontram boa parte das informações do livro no @desculpe_atrasei, que está aí no Instagram. Quem quiser falar comigo mais pessoalmente, mais rápido, meu Instagram pessoal é @StelaVilderum, que aí vai ficar bonitinho a legendinha, vocês vão ver. Isso, a gente vai colocar tudo aí, né? Porque eu sei que é chato de procurar. O livro tá... Semana passada entrou na versão online também, para quem gosta de ler Kindle Google Books. Então, tem na própria editora, na Geostre, mas a Amazon também tem as duas versões, para quem quer baixar no Kindle, para quem quer comprar a versão em papel, que tipo, eu gosto do vintage, assim. Tem as duas versões, mas é isso. Nas redes sociais também, eu sempre aviso se tem algum evento. Eu tenho tentado fazer alguns eventos, fiz agora na Granja, a ideia é que a gente tenha mais lives, trazendo realmente informação profissional. Acho que é uma utilidade pública que eu estou fazendo. E estou à disposição aí, quem quiser perguntar, falar. Demora um pouquinho, às vezes, nas inbox da vida, mas a gente responde. Legal, Estela. Parabéns de novo. Muito obrigado por esclarecer tanta coisa. Né? Eu aprendi muita coisa aqui. Tive uma irmã que fez fertilização, mas eu não sabia desse tanto de exame que poderia ser feito, papapá. E que legal. Acho que vai ser bem, bem importante para a gente comunicar as pessoas. Legal. E sucesso, felicidade para você e a família, os dois. Valeu, os pequenininhos aí. Lá com você, tá bom? Valeu, brigadão. Obrigado a você que acompanhou mais um episódio aqui do Ponto de Fala. Quero pedir para você se inscrever se você ainda não o fez, acionar o sininho aí da rede social, deixar o seu like, seu comentário. Compartilha, gente. Que história gostosa a gente ouviu aqui com a Estela. Vamos compartilhar para mais gente ter acesso aqui aos nossos episódios também, todas as terças e quintas, às 18 horas. Eu sou Fernando Tuller e esse foi mais um Ponto de Fala. A gente se vê no próximo. Até lá.